As instituições sociais, que têm de ser honradas, que não podem ser difamadas, mas como são instituições sociais mantidas pelos nossos impostos, eu posso dizer sem medo, as instituições sociais podem ser tão técnicas, como o pessoal do Caso Henrique está sendo técnico, quanto inerentemente misóginos. As instituições sociais são carregadas de ódio à mulher. E quando eu falo que elas são carregadas de ódio à mulher, eu estou me referindo aos membros masculinos e femininos dessas instituições. As mulheres estão sendo contra as mulheres no caso desse processo, porque a gente vai vendo muita facilidade em se compreender as masculinidades envolvidas no processo, né? Ao mesmo tempo que a gente vai vendo muita dificuldade em compreender as feminilidades envolvidas nesse processo, no caso, a ré Monique Medeiros. Sobre essa questão aí do erro material, que a defesa da professora Monique pergunta ao delegado. Vossa Excelência sabe, comumente, quantos laudos de necrópsia geralmente são realizados? Obviamente, Hugo, podem ser feitos 10, 20, mas comumente se realizam somente 1, 2, 3 laudos. Como é que é feito um laudo já basta por conta da fé pública? Hugo, na prática, o perito consegue esclarecer todas as dúvidas da autoridade policial? Na prática, que eu pergunto a Vossa Excelência. Isso depende da complexidade do caso, né? Sabe se foi feita a exumação do corpo do pequeno Henry para fazer, ou foram feitos laudos seguintes, todos indiretos? Sabe das contradições existentes e ventiladas pela própria defesa, que ele veio do hospital Lourenço Jorge, que veio com fralda, que os olhos não condiziam com os dele, não tem conhecimento a respeito de nada, de nenhum equívoco constante dos laudos? Então, em relação ao fato de ser uma investigação específica, complexa, então não é um mero erro material, como ele disse aí no vídeo, não. Veja mais esse outro trechinho de 1 minuto e pouco para você ver uma contradição que há nas palavras do delegado. Mesmo com toda a carência que a gente tem de delegado, eu abri um RAIS, tirei a delegada do plantão, botei a delegada para auxiliar o doutor Henrique e, de certa maneira, eu também conversei bastante com o diretor-geral de perícia técnica para que levasse ao conhecimento dos peritos, isso foi conversado, que se precisassem de recursos, a instituição, não obstante a nossa carência, nós iríamos providenciar. Iríamos comprar, iríamos atrás de materiais, enfim, se precisasse de qualquer coisa para poder bem esclarecer isso, a gente nós usaríamos todos os recursos da secretaria para disponibilizar aquilo para os profissionais. A gente não queria que o crime, que alguém falasse assim, faltou isso, não fiz isso porque faltou um equipamento, ou no caso do Celebrite, o último software, nós não tínhamos a licença porque nós não efetuamos o pagamento, então, por isso, tal perícia não foi realizada. Então, para evitar isso, a gente disponibilizou os recursos materiais e humanos que eles estavam pedindo. A delegacia precisa disso, se a perícia precisasse de qualquer coisa, seria fornecido institucionalmente. A gente faria um esforço de secretaria, até mesmo se fosse preciso na aquisição de material, para que não faltasse equipamento, para esse caso específico, devido à complexidade do fato. Olha a contradição quando ele vai responder agora é o Dr. Braz, né, o advogado do Jarim. Olha a contradição de 4 elementos que não se combinam, né? Primeiro que ele vai falar que é uma investigação complexa de um caso raro, né, que demandou dispêndio de material técnico e humano e que até houve uma ideia de criar uma força-tarefa para essa investigação específica, porque mais do que complexa, ela envolve gente poderosa, né, como o vereador no seu 5º mandato. Aí ele faz essas 3 coisas e vai dizer o seguinte, é porque a gente tem que entender que às vezes o perito, ele aproveita relatórios que podem ter vindo de outro hospital. Quer dizer, olha que coisa contraditória. É tudo muito complexo, tudo muito raro, tudo muito específico, mas se pode, assim, quem sabe usar um relatório que já foi feito em outra situação. Você não vê uma discrepância aí, não? Isso pode parecer uma bobeirinha, mas isso é gritante num processo como esse, onde, já que o processo é complexo,
como dito repetidas vezes pelo delegado, então ele deveria ser feito de forma muito mais criteriosa, porque fica parecendo, ó, complexidade, força-tarefa, dispêndio de material, tudo extraordinário. Ah, mas teve um errinho ali, aproveitaram um relatório de uma outra instituição, confundiram o nome, os olhos, a cor dos olhos do menino. Esse pequeno detalhe desmorona todo esse prédio de seriedade que ele está tentando passar. A questão da inocência ou a culpabilidade dos acusados tem muito a ver com esses pequenos detalhes, que são detalhes tão pequenos quanto gritantes. A pessoa morta ser submetida a 6, 7 exames de necrópsia, com resultados diferentes em cada um deles. Isso nos causou uma certa perplexidade. É isso que eu gostaria que os nossos peritos já estão cuidando disso, nossos assistentes técnicos, mas eu gostaria que o senhor já viu, na sua experiência como delegado, e eu sei que o senhor é um homem experiente, conheço bem o senhor, se o senhor já teve conhecimento de fatos semelhantes. E para fatos excepcionais, obviamente, que a gente vai deslocar a maior quantidade de recursos possíveis. Isso é natural. Assim, um fato, se alguém praticar aqui um crime contra um embaixador, um fato excepcional, a gente vai deslocar eu estou só exemplificando. Então, no caso específico, aquilo ali era um caso que, devido à complexidade, devido às circunstâncias, ele realmente necessitou de uma maior alocação de recursos materiais e humanos. Então, assim, de fato isso foi feito. Foram colocados mais recursos, mais peritos, mais material à disposição, coisa que, normalmente, para os crimes que não têm essa complexidade, que não têm essa característica, essa especificidade, normalmente não se tem tantos recursos à disposição, infelizmente. Deveríamos ter, né, uma abundância de recursos. No entanto, essa não é a realidade. Mas, nesse caso específico, nós, quando eu digo, é a instituição Polícia Civil, de fato, ela disponibilizou uma quantidade de recursos, fizemos um esforço de recursos materiais e humanos diferenciado. Viu o que ele faz? Ele continua mantendo aquela contradição de um processo complexo, mas que tolerava até uns errinhos de hospital, mudou o hospital, mudou as características do corpo do menino. E ele faz pior, ele não responde à pergunta que o advogado fez. Ele simplesmente tergiversa, ele parte para uma defesa da instituição, das investigações, dos policiais, que a gente entende que tem um trabalho difícil sim, mas que, como o processo ele está correndo o risco de cometer uma injustiça. Qual é a injustiça que eu percebo aqui? É de condenar uma mulher que é inocente. Este trechinho que você acabou de assistir, ele faz parte de uma reflexão muito mais ampla. E aí eu sugiro que você vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vá às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.